vai ter que fazer cirurgia no Flamengo, rapaz. Vamos abordar esse tema, vamos falar também sobre Georgiano de Arrascaeta, vamos falar sobre o confronto contra a equipe do Botafogo e várias outras notícias do Flamengo, mas antes você tem que pegar e tem que amassar o like, meu querido. É o like que deixa o canal em evidência. Então, amassa o like aí, se inscreva no canal. Prata, canal 1, canal 2. Então vamos ganhar a plaquinha dourada, vamos embora para 850 mil inscritos. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo avançou para as oitavas da Copa do Brasil. Isso aí não é segredo para ninguém. E vai conhecer o seu adversário na próxima terça-feira, dia 2 de maio, diretamente da sede da CBF, na cidade do Rio de Janeiro. O sorteio ainda não tem um horário definido, mas deve acontecer no turno da tarde. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Wellington Campos. Vale lembrar que não existe pote 1 nem pote 2. É um único pote. As equipes vão sendo sorteadas ali e quem pegar, pegou, não tem história da carochinha, meu amigo. Vamos lá. Equipes que podem se enfrentar. Vamos embora. Equipes que o Flamengo pode enfrentar. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo ou Sport, meu parceiro. Essas são as equipes que o Flamengo pode vir a enfrentar. Quem eu gostaria que o Flamengo pegasse aqui de repente? Um América Mineiro, poderia ser, né? Você tem aí o Sport, que é uma equipe que tá na segunda divisão, mas tem que ter respeito, venceu a equipe do Curitiba. Tem o Fortaleza, que é muito bem treinado pelo Vojvoda, mas é o nível técnico mais abaixo, né? Tem o Atlético Paranaense, tomou um amasso do Fluminense dentro do Maracanã, acho que seria obrigatório, por mais que seja difícil também, né? O Flamengo teria que passar, né? E aí tem as equipes, tem o Cruzeiro, que subiu recentemente, se encontrou com o Pepa lá, tá fazendo um bom jogo, mas é uma equipe que o Flamengo é melhor. Assim, o jogo mais difícil seria contra o Palmeiras, né? Digamos assim, depois tem o Fluminense, meteu 4 no Flamengo, poderia ser uma revanche do Flamengo, quem sabe, vai que, né? Então, vamos aguardar esse sorteio da próxima terça-feira para ver quem o Flamengo vai enfrentar. O Flamengo hoje treinou normalmente com o argentino Jorge Sampaoli, não tem papo de descanso, de folga, é treino de verdade. Logicamente, os jogadores que iniciaram a partida foram titulares, fizeram um trabalho regenerativo dentro da academia do clube e os outros fizeram um trabalho no campo normalmente com o técnico Jorge Sampaoli, beleza? Gente, os números do Pedro na temporada são completamente surreais, meu parceiro. E isso juntando até a etapa do Vitor Pereira no Flamengo. É o seguinte, vamos lá. São 20 jogos do Pedro, 21 gols, 3 assistências. Ele precisa apenas de 65 minutos para participar de um gol, 76% de pontaria no chute, 80% de conversão de chances, 2,3 chutes que ele precisa para marcar um gol. É um desempenho absurdo, avassalador, um dos melhores jogadores de toda a temporada do Flamengo, mais regular, junto com o Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. O Cebolinha, que é muito criticado, é verdade, mas o que não sabem é que o Cebolinha é o líder de assistências do Flamengo na temporada 2023. O atleta fez 24 jogos, 10 como titular, tem 2 gols, 5 assistências e 24 passes decisivos. Além disso, também tem 37 dribles certos, 75% de acerto no passe e 60% de acerto no passe longo, né? Acho que ele pode melhorar, deve melhorar.
não é aquele jogador que a gente viu voar no Grêmio, foi um dos principais jogadores da Copa América que o Brasil venceu em 2019 aqui, né? O Neymar estava machucado, ele assumiu esse protagonismo, fazendo gols, dando assistências, tem muito a melhorar, tá? E vamos torcer pro Sampaoli realmente conseguir recuperar esse jogador do Flamengo. E agora eu quero falar em relação ao Gerson, que começou muito mal a temporada e comparando, né, o Calçade, eu estava assistindo lá o programa de debate lá de ontem da ESPN pós o jogo do Flamengo e o Calçade trouxe esses números aqui. Em relação aos últimos 19 jogos do Gerson, ele dobrou o número de passes recebidos com o Sampaoli, ele dobrou o número de passes certos com o Sampaoli, ele aumentou em 20% os passes verticais com o Sampaoli relacionado aos 19 jogos anteriores. Em ações com a bola, ele tem 100% a mais do que antes. Ações no campo do adversário, 25% a mais. Ações na área do adversário, mais do que dobrou com o Sampaoli. Isso são números trazidos pelo Data ESPN e fornecido pelo Calçade, pelo Paulo Calçade, que é um excelente comentarista, entende muito de futebol, sobretudo de futebol espanhol, e ele falou isso ontem no programa de debate da ESPN, então achei importante trazer aqui isso para vocês, essa informação para você ver. Tudo bem, a postura dos jogadores do Flamengo mudaram, mas tem a questão do trabalho do Sampaoli aí. O trabalho do Vitor Pereira, por mais o jogador estava de sacanagem, jogador isso, eu vejo muito isso por aí, tudo bem. Mas o trabalho do Vitor Pereira era fraquíssimo, era horroroso. O Sampaoli já revolucionou completamente o esquema tático do Flamengo. É outro time que a gente vê dentro do campo. Entendeu? Bom, falando sobre o confronto contra o Botafogo, meu parceiro, a CBF definiu a equipe de arbitragem e quem apita é a Edna Alves Batista. Ela que é árbitra FIFA, ela vai apitar o jogo. Eu, sinceramente, não acho ela uma árbitra ruim, tá? Pelas partidas que eu já vi ela apitar de outros clubes, até de jogos do Flamengo, tá? Se fosse ruim, não é porque é mulher que eu vou amaciar aqui, eu sei que vai dar pedenação, porque não tem nada disso. Ela é uma boa árbitra, ela apita bem, ela deixa o jogo seguir, tá? Assim, não vou ficar elogiando muito também, senão chega no campo de jogo e aí é outra coisa, o pessoal vem me cobrar, mas não é das piores, tá? Não é das piores arbitragens aí que a gente tem no futebol brasileiro, tá? Gente, é o seguinte, o Flamengo não goleava por 8 desde 1995, quando o Flamengo venceu a equipe do Caburé, do Tocantins, também pela Copa do Brasil. Na época o Flamengo fez 8-0 há 28 anos atrás e hoje, né, ontem, no caso, fez 8-2 para cima do Maringá. E por mais que as pessoas falam, Pedrão, mas o Maringá é fraco e coisa e tal, mas tomou de 2. Né? Meteu, perdeu o titular, não interessa. Tomou de 2 e ontem meteu 8, é realmente um placar muito acima, tá? Gente, para esse confronto contra o Botafogo, o Maracanã vai ter uma novidade tecnológica. Pois é, o Paparazzo publica aqui que uma parceria entre o Futuro Mídia e a Extra Time irá trazer uma novidade para o estádio. Os torcedores vão poder ver informações precisas e relevantes do que está acontecendo em campo por meio de mensagens em LED, que serão exibidos em tempo real nos telões. Realmente muito bacana. Essa situação vai ser bom até para a imprensa. Tudo bem que a imprensa tem a internet ali, e tem aplicativos como SofaScore, o OneFootball, que pode acessar as estatísticas da partida, mas é muito bacana você também isso dentro do estádio, mas para a experiência do torcedor, né, quando está ali muito aglomerado, se você não tem um Wi-Fi independente no Maracanã, a internet realmente fica muito ruim, fica bem complicada de acessar e é bacana que os torcedores tenham acesso a essa informação, tá? Gente, é o seguinte, eu vou até citar aqui o parceiro Renato Benedito, que é um grande fisioterapeuta,
nesse caso do Varela, primeiro eu quero criticar de forma veemente a postura da comunicação do Flamengo quando fala sobre lesões dos seus funcionários, dos seus jogadores. O Flamengo, por volta das 2h05 da tarde, publicou o seguinte: o atleta Guilhermo Varela passará por um procedimento no quadril direito na manhã do próximo sábado, dia 29, no Hospital Copa Star, com o Dr. Lourenço Peixoto, o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, acompanhará o processo. Mas olha só, deixa eu falar um negócio. Vai passar por um procedimento no quadril direito amanhã. Mas que procedimento é esse? Qual foi realmente a lesão que o Varela teve para passar por esse procedimento? A torcida do Flamengo sequer sabia que o Varela estava lesionado porque o clube não informou. O Vene Casagrande, que foi atrás, por que ele não estava na lista de relacionados, e ficou sabendo, falando até que era pubis, mas acabou que não é pubis. Né? Não é culpa dele, é porque a comunicação em relação... Eu não sei se é de propósito isso, para o pessoal não ficar cobrando, entendeu? Enfim, não dá para entender nada. O Renato Benedito, que é um grande fisioterapeuta, tá? Osteopata, tá até aqui no perfil dele, fisioterapeuta e osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, rubro-negro fanático. Eu converso muito com ele e ele escreveu o seguinte fio, é claro, é evidente, não existe afirmação aqui na dissertação dele, é apenas, digamos assim, uma leitura, tá? Da situação, tá? Do que pode ser a situação, porque o clube não informa, aí abre margem, enfim, para suposições. Mas por ser uma lesão no quadril, ele informa aqui o seguinte: Varela estava sentindo uma lesão crônica que muitos afirmavam que era pubalgia. Dor na região, precisa de um diagnóstico diferencial, porque pode ser uma dor referida de outro lugar. Não é incomum ser alguma lesão específica da articulação coxofemoral. O clube não deu detalhes da lesão e a maior possibilidade, ele fala aqui, a maior possibilidade é ser uma lesão labral. O labrum é meio que um ligamento, né, que ele fica em volta ali da cavidade que entra o quadril. É mais ou menos isso, falando de forma grosseira, bem grosseira realmente, diante a minha ignorância, a medicina, enfim, que não é o caso do Renato Benedito. Eu sei disso porque eu tenho uma lesão labral, só que no ombro, tá? Eu tenho uma lesão, né, no ombro, né, de ficar saindo o ombro do lugar, né? E aí eu tive essa lesão, eu tive que fazer cirurgia para corrigir, coisa e tal. Hoje eu faço musculação, já tá bem fortalecido, tá? E aí é parecido, mas não é a mesma coisa. Ele tava me explicando, tá? E aí ele até fala aqui, ó, que quando o tratamento conservador não tem resultado, a indicação é uma artroscopia. O que é artroscopia? É uma cirurgia por intermédio de vídeo, né? Não é uma cirurgia muito invasiva, né? Pelo menos no ombro a minha foi artroscopia também. Num buraco aqui no ombro entra o material que vai manusear para corrigir a lesão e no outro a câmera, porque o médico ele olha pelo monitor, tá? A lesão e corrige ali olhando pelo monitor e aí você não precisa abrir tudo para, enfim, né? Um tratamento mais avançado, um tratamento cirúrgico mais avançado, tá? E ele até fala, ó, para definir o período de recuperação, a volta pode ser de 3 a 6 meses. Aí ele fala aqui, a definição do tempo de retorno mais preciso depende do relatório da cirurgia. O cirurgião vai definir o tempo sem carga e a progressão. Cabe aos fisioterapeutas respeitarem a orientação do cirurgião. Ele não está falando que é uma lesão labral. Ele está falando que a possibilidade de ser uma lesão labral é alta, tá? E ninguém tem culpa de não saber o que realmente é, porque o próprio Flamengo não informa exatamente do que se trata. E aí, preocupa diretamente o torcedor do Flamengo, por mais que o Varela não esteja jogando absolutamente nada, preocupa, porque hoje a gente só tem um lateral em condições físicas, um lateral direito em condições físicas,
pra jogar. Que é o Wesley, que tá arrebentando, mas que, porra, vai botar um moleque em tudo que é jogo, né? Inclusive, eu vi o Fabrício Bruno dando umas escapadas ontem. Acho até que pode ser que o Sampaio já esteja até ensaiando o Fabrício Bruno ali, porque ele sabe que não vai ter lateral. E o Mateuzinho tem uma lesão no osso já, né, na tíbia. Também vem se recuperando, vai levar um tempo. E só tem o Wesley. Isso preocupa o torcedor, né? Em contrapartida, a gente tem informação aqui agora que o Flamengo prepara a volta de Georgian de Arrascaeta para o jogo contra o Racing pela Copa Libertadores da América, meu parceiro. Tá aí, ó, o Renato Benedito bem que falou, né, que era alta a possibilidade do Arrascaeta voltar nessa... Ih, estão me ligando aqui, rapaz. Era alta a possibilidade do De Arrascaeta voltar nesse confronto contra o Racing, e agora as informações do Diogo Dantas aqui, que é um bom jornalista, traz informações verídicas, é ele que trabalha para o Jornal o Globo, falando que ele pode voltar contra o Racing. Portanto, tem a partida contra o Botafogo no domingo e no meio de semana, na quinta-feira, daqui a uma semana, aliás, tem a partida na Argentina contra a equipe do Racing, beleza? Bom, gente, é basicamente isso, tá? As informações do Flamengo, não trouxe mais informações do Varela para vocês, porque realmente o clube não divulga, deixa a desejar, não sei porquê, por que isso? Não dá para entender. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, deixa o like, não esquece, meu querido. Tamo juntão, saudações rubro-negras.